Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre escutar, sobre escuta ativa nas nossas vidas, no nosso trabalho, dentro das nossas organizações. Já é fato de que a habilidade de escuta ativa, é algo extremamente valorizado dentro das organizações. Aquele profissional que se comunica bem não é só o profissional que fala bem. Ele precisa falar bem, escrever bem, se portar bem e escutar de maneira ativa. Mas eu queria perguntar para você se você já parou para pensar os tipos de comunicação que existem. Porque não existe somente a comunicação ativa. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você um pouquinho. Quais os tipos de escuta que existem e como a gente pode desenvolver ou como a gente pode aplicar a escuta ativa no nosso dia a dia. Ok? Vamos lá então. Eu trago aqui para você 3 tipos de escuta. Quais são elas? A primeira é a escuta combativa. O que é a escuta combativa? Você já viveu alguma situação em que alguém estava te contando alguma coisa, te contando uma história, né, falando algo com você, e você, ao invés de prestar atenção na fala do começo ao fim, você já começou a pensar em como você ia retrucar. O que você ia contra-argumentar? O juízo de valor que você ia colocar naquela comunicação. Este tipo de escuta é a escuta combativa. É aquela onde o tempo inteiro em que o outro está falando algo com a gente já está pensando e refletindo como iremos retrucar. Como iremos combater aquilo que está sendo dito pra gente. É um tipo de escuta que pode causar muitos problemas de comunicação. Por quê? Porque à medida que eu já estou pensando como eu vou combater essa fala, eu já começo a imprimir uma série de juízos de valores, esse é meu retorno dessa comunicação. Eu já começo a colocar as minhas crenças nessa comunicação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de escuta, porque ela pode enviesar o nosso processo de comunicação. Então, primeiro tipo de escuta, escuta combativa. O segundo tipo é o tipo passivo. Muitas vezes, o que acontece? A gente não rebate a fala do nosso interlocutor, a gente não se prepara para dizer nada, mas também a gente fica totalmente passivo àquilo que está sendo dito pra gente naquela comunicação. Pensa bem aí na sua vida, no seu dia a dia. Quantas e quantas vezes alguma pessoa começa a falar algo pra você e você, de novo, já coloca o seu juízo de valor, já coloca a sua crença em cima daquela fala e simplesmente desliga o botãozinho da escuta. É como se a outra pessoa falasse com você e simplesmente entrasse por aqui, saísse por aqui. Você até se mantém numa postura que para o outro parece ser uma postura atenta, parece ser uma postura receptiva, mas na verdade é uma postura passiva, aonde você está simplesmente deixando aquilo entrar, mas não está absorvendo nada, não está refletindo sobre nada, não está exercendo a empatia em relação à fala do outro. E eu quero dizer aqui que isso é muito comum dentro das empresas. O primeiro tipo, que é o combativo, acontece muito dentro das empresas, onde uma pessoa nem terminou de falar e o outro já está falando em cima, uma pessoa nem terminou de falar e o outro já está fazendo uma série de comentários. E a segunda, eu vejo muito, por exemplo, líderes falando e as suas equipes simplesmente de braço cruzado, ouvindo, até às vezes assim, né, batendo a cabeça, mas no fundo nada está sendo absorvido, no fundo eu estou pensando na janta que eu vou fazer mais tarde, no fundo eu estou pensando no programa do final de semana, ou eu estou pensando num monte de coisa que está lá na minha mesa que eu preciso entregar, e ai meu Deus, essa pessoa falando esse monte de coisa que não tem nada a ver. Olha o juízo de valor aí. São 2 tipos de comunicação que podem causar sérios problemas. E vamos para o terceiro tipo, que é a escuta ativa, que essa sim é a escuta que a gente precisa o tempo inteiro buscar praticar. É a escuta que a gente genuinamente precisa ter. Bom, na escuta ativa, eu me coloco aberto para a fala do outro. Eu costumo muito dizer assim na empresa que eu trabalho, gente, vamos ouvir isso de coração aberto. Então não é só ouvir, o coração precisa estar aberto para receber aquela comunicação, para receber aquela informação, para receber aquilo que o outro está me trazendo. Na escutativa, a gente tenta eliminar ao máximo as nossas crenças, a nossa subjetividade, o nosso juízo de valor. E pra gente praticar a escutativa, eu trago aqui alguns insights, algumas dicas, algumas reflexões importantes para que você exercite isso no seu dia a dia. Então vamos lá, preste bastante atenção, escute de forma ativa o que eu vou te dizer aqui. Então, o primeiro ponto para você desenvolver uma escuta ativa é justamente a atenção.
E muitas vezes a gente não consegue ter uma escuta ativa porque eu tenho um monte de coisa concorrendo com a minha atenção. Então, por exemplo, quando a gente está num lugar com muito barulho, um som muito alto, muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, é muito difícil que eu mantenha uma escuta ativa. Ou, por exemplo, alguém chega até a nossa mesa de trabalho para dizer alguma coisa, eu estou redigindo um e-mail e eu simplesmente falo para a pessoa assim, pode ir falando, vai falando enquanto eu redijo esse e-mail aqui porque é para agora. Ou pode ir falando enquanto eu respondo aqui uma mensagem no meu celular, mas eu estou prestando atenção, pode ir falando. Será que eu realmente estou prestando atenção? Será que eu estou com uma atenção focada na fala do outro? Eu arrisco de dizer para você que muito provavelmente não. Você não está tendo uma escuta ativa para o que o outro está falando. Então, para você efetivamente ter uma escuta ativa, você precisa se manter focado, você precisa prestar atenção. O outro precisa entender que você está prestando essa atenção. Então, como que a gente demonstra atenção na fala do outro? Você, primeiro, olha para a pessoa. Então, se ele está falando e eu estou redigindo o e-mail, se ele está falando, eu estou respondendo a mensagem, se ele está falando, eu estou preocupada com o barulho que está à minha volta, o outro muito provavelmente está vendo que eu não estou atento ao que ele está dizendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente se porta na hora que o outro está falando. O nosso corpo mostra muito isso, né? Então, ficar olhando para baixo, redigindo um texto, ficar olhando para os lados porque o barulho está me incomodando, tudo isso são sinais não verbais que o outro percebe que a gente não está prestando atenção na fala dele. Muito cuidado com isso. Então, evitar se distrair é algo muito importante para a escuta ativa. Outro ponto da escuta ativa, já falei o primeiro, vamos ao segundo, é a gente se engajar na conversa. Como que a gente se engaja na conversa e demonstra para o outro que está engajado? Sabe aqueles retornos que a gente vai dando assim, ah, entendi, sei, nossa, não acredito, ou nessa sinalização. Esses são sinais de que você está engajado na conversa. E se você não está efetivamente engajado, muito provavelmente vai estar desconectado a sua reação com o que o outro está falando. Então, o outro está falando que alguém morreu e você está rindo. Opa, você não está prestando atenção no que o outro está falando. O outro está te contando uma história super alegre e você está assim, ó, assustado, uma expressão de assustado. Então, o engajar, né, demonstrar engajamento a partir dessas mínimas expressões é um exercício para você, porque você conecta, né, o sentimento que você vai colocar na sua expressão com aquilo que o outro está falando, e o outro capta essa sua maneira, esse seu modo de se portar através, então, das suas expressões. Então, engajar na conversa e demonstrar esse engajamento através das nossas expressões faz todo sentido numa escuta ativa. Outra coisa importante é a gente ir dando feedbacks enquanto o outro está falando com a gente. Aqui, muito cuidado, porque dar feedback é importantíssimo, mas interromper a fala do outro não é adequado. Interromper é uma atitude combativa. Então, o feedback é, à medida que o outro termina um raciocínio, é importante você dar o feedback assim, olha, me parece que você está dizendo isso, 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 isso. Então, eu voltei a minha percepção para o outro, até para que o outro cheque se eu entendi bem aquilo que ele queria me dizer. Olha, me parece que você está querendo me dizer isso, isso e isso. Ou, fulano, veja se eu entendi bem. É isso, isso e isso. É uma forma de você retroalimentar esta comunicação. Feedback nada mais é do que isso. Retroalimentar. E aí essas frases que eu usei são a expressão que a gente diz que é parafrasear. Então eu falo, fulano, você acabou de me dizer isso, isso e isso. Então, fulano, você acabou de me dizer que você quer que eu faça o relatório na cor verde. Eu parafraseei o outro e retroalimentei ele com a informação de que eu captei. E no mesmo momento ele vai me dizer, isso mesmo, Ana, eu preciso que o relatório seja na cor verde. Ou não, Ana, você entendeu errado. O relatório não é na cor verde, o relatório precisa ser na cor azul. Então, olha só, né? Como que eu mostro para o outro que eu estou prestando atenção. Ou que se por um acaso, por um momento eu me distrair, na mesma hora eu já consigo corrigir essa distração, fazendo esse feedback, retroalimentando a comunicação. Então, é importantíssimo a gente, o tempo inteiro da nossa comunicação, ir confirmando se a gente entendeu ou não. E o outro, então, vai captando o quanto que a gente está conectado, o tanto que a gente está escutando efetivamente o que ele disse. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente não faz esse tipo de coisa, a outra pessoa fala muita coisa pra gente, a gente fica às vezes com a sensação de que sim, entendi tudo, vira as costas e sai. E aí na hora que eu volto, ou que eu tenho algum comportamento, tenho alguma atitude, pode ser totalmente diferente do que era esperado. Esse é um grande problema que acontece dentro das organizações. Então pode sim ser por um problema de escuta, que a minha escuta não estava totalmente ativa naquela comunicação.
Pode ser realmente porque o outro se confundiu, porque o outro não foi claro, mas se eu não confirmo isso através dessa retroalimentação, desse feedback, desse parafrasear, eu posso causar problemas, inclusive problemas de entrega de resultado, problemas de relacionamento e assim por diante. Então, extremamente importante. Outra coisa que é extremamente importante é o modo com que eu respondo àquilo que o meu interlocutor me traz. Muitas vezes a gente responde levando o que está sendo dito para o lado subjetivo, ou até de uma maneira desrespeitosa. Quando, por exemplo, eu falo assim, fulano, isso que você está dizendo é um absurdo. Nossa, nada a ver isso que você está me dizendo. Olha só, eu estou inferindo já algo que é meu, do meu subjetivo, de novo, das minhas crenças, dos meus valores, e isso pode prejudicar muito a relação que eu tenho com o outro. Então, ao invés da gente falar, nossa, que absurdo isso que você está me trazendo, a gente pode falar, olha, eu penso isso que você está me trazendo de uma maneira diferente. Eu penso assim, assim, assado. Olha, eu entendo isso que você está me trazendo, mas não quer dizer que eu concorde. Na minha opinião, é assim, assim, assado. Não soa de uma maneira muito mais respeitosa, de uma maneira muito mais empática. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu não preciso concordar com tudo que o outro diz. Muitas vezes, o concordar com tudo que o outro diz é aquela escuta passiva lá de trás, onde eu simplesmente faço, tá, tá bom, ok. Mas no fundo eu tô, nossa, que absurdo, não tem nada a ver com o que esse cara tá falando. Né? Então, essa é a atitude passiva, é a escuta passiva. Se eu agir falando, nossa senhora, nada a ver, um absurdo isso que você tá falando, não sei o que, lá, essa é a minha escuta combativa. Na escuta ativa, eu ouço até o final, espero o outro concluir o raciocínio, e aí eu digo, olha, eu penso de uma outra forma. Eu acredito tal coisa. Eu notei que você trata essa situação assim, mas eu, assim, assado. Respeito você, mas eu trataria de uma forma diferente. Então, a escuta ativa, por trás da escuta ativa, tem muito respeito, muita empatia, muita eliminação do subjetivismo, eliminação de crenças, eliminação de valores próprios, em prol simplesmente de você entender a fala do outro, de você compreender aquilo que o outro está querendo passar para você, sem inferir nenhum juízo de valor. Bom, se tiver algum outro jeito que você acha que é válido na prática da escuta ativa, deixa os comentários aqui pra mim no nosso vídeo, que vai ser super legal eu ouvir você, saber como que você pratica a escuta ativa no seu dia a dia. Eu espero que essas dicas te ajudem e continue com a gente aqui no nosso canal e até a próxima.